pessoal, eu sou o professor Jefferson. Você viu há pouco o filme, alguns trechos do filme O Gladiador, né? Nesse filme nós percebemos algumas características da sociedade e da cultura romana, como por exemplo as lutas de gladiadores. Bem, você já percebeu então qual é o tema dessa videoaula. Nós vamos começar a falar sobre Roma, o seu período republicano, o seu período imperial e mesmo o colapso do Império. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a civilização romana propriamente dita, vamos analisar um pouco a região da Península Itálica. Antes da fundação de Roma, em 753, a Península Itálica era habitada pelos etruscos, pelos samnitas e até mesmo pelos gregos. Bem, a fundação de Roma está envolvida em mistérios, em lendas, envolvendo dois personagens importantes, Rômulo e Remo, como descrita na Eneida de Virgílio. Vamos ver um pouquinho dessa história. Diz a lenda que Roma foi fundada no ano 753 a.C. por Rômulo e Remo, filhos gêmeos do deus de Marte e da mortal Réa Sílvia. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou e os protegeu. Por fim, um pastor os recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo. Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à cidade. A história, por sua vez, diz que algumas tribos de origem sabina e latina estabeleceram um povoado no Monte Capitolino, junto ao rio Tibre. Lendas à parte, sabemos que Roma foi fundada em 753 a.C. Começaria aí uma das maiores civilizações da história da humanidade. Vamos falar sobre a organização dessa sociedade romana. E sabemos que essa sociedade era extremamente hierarquizada. No topo dessa sociedade, nós temos os patrícios, grandes proprietários de terra, que adquiriram o direito de participar dos cargos políticos. Mais abaixo, nós temos os plebeus, que por não ter propriedade de terra, não poderiam participar dos cargos políticos, embora eram livres. Temos também os clientes, que na verdade são plebeus que prestam serviços aos patrícios. Por prestarem serviço aos patrícios, esses plebeus, clientes, ganhavam a sua proteção. Abaixo de plebeus e clientes, nós temos uma grande massa de escravos. Os escravos que eram a base da economia e da produção romana. É muito importante destacar que esses escravos são obtidos de duas formas. A primeira, através do endividamento, e a segunda, através de guerras de conquista. Quando eu falo em endividamento, significa o seguinte: quando o cidadão tinha uma dívida muito grande, o que ele fazia? Ele vendia o seu corpo, a propriedade do seu corpo, aquele que emprestou o dinheiro, como garantia, como pagamento. Uma outra forma de se obter escravos era através das guerras, as guerras de conquista. A expansão do governo romano fez com que povos inteiros, tribos inteiras, fossem conquistados. Isso mesmo, essas tribos eram transformadas em escravos e tornavam-se a base da produção romana. Não esqueça isso. Além disso, vamos falar sobre a organização política de Roma, do governo romano. Desde a sua fundação, em 753, Roma era uma monarquia. Quando eu falo em monarquia, é porque o rei era o chefe do executivo, era o chefe do exército, convocava o Senado e, além disso, era o chefe das obrigações eclesiásticas. Não esqueça isso jamais. Mesmo nos tempos de monarquia, o Senado existia. O Senado era formado por um conjunto de patrícios anciãos, de longa idade. A função do Senado era governar junto, era assessorar o rei. Além do Senado, nós temos a figura das Assembleias Curiatas. A Assembleia Curiata era formada pelo conjunto de cidadãos em idade militar. A Assembleia Curiata era responsável por referendar as decisões do Senado. Não esqueça isso. Bem, acontece que a partir de 640, a cidade de Roma foi dominada por um outro povo, os etruscos. Dos etruscos, os romanos adquiriram o hábito de construir grandes obras públicas. Durante o governo etrusco, foi construído o Templo de Júpiter, importante, e além disso, foi construída uma grande rede de esgotos que acabou sendo herdada por Roma após a expulsão dos etruscos.
já que nós falamos na expulsão dos etruscos, lá pelos idos de 509, o último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, foi expulso de Roma. Na verdade, Tarquínio foi expulso por uma conspiração dos patrícios, uma conspiração do Senado. Diante da expulsão do rei, importante isso, e da mobilização do patriciado contra Tarquínio, o Soberbo, o que temos? O que temos é a proclamação da República em Roma. Quando eu falo em República Romana, eu estou falando na ascensão política dos patrícios, a ascensão política do Senado. Era o Senado que governava. Bem, Senado governando é sinônimo de exclusão política, social e econômica da grande massa de plebeus. Essa nossa república apresenta um conjunto de magistrados. Os magistrados eram administradores escolhidos pela Assembleia Curiata. O mais importante dos magistrados eram os cônsules. Eram eleitos em número de 2 e tinham a função de administrar o exército, convocar o Senado e administrar as atividades ligadas ao culto. Um outro magistrado importante era o pretor. Os pretores eram responsáveis pela administração da justiça, principalmente. Não esqueça isso. Além dos pretores, nós temos os censores. Os censores são os magistrados responsáveis pelo censo, pelo levantamento da população. E esse censo era geralmente baseado em critérios de renda. Além dos censores, nós temos os questores, responsáveis pela administração das finanças, e os edis. Os edis eram os responsáveis pela administração das cidades, pela administração pública. Bem, já que nós falamos nesses administradores, nesses magistrados, temos que também conjecturar como é que estava organizada essa sociedade, principalmente no que diz respeito aos plebeus. Os plebeus estavam sendo marginalizados, tanto politicamente, quanto socialmente e economicamente, pela República, controlada pelos patrícios. Diante disso, esses plebeus vão realizar uma série de manifestações populares a partir do ano de 494. Temendo essa grande mobilização dos plebeus, o Senado teve que realizar concessões. Entre essas concessões, podemos citar, por exemplo, a criação da figura dos tribunos da plebe. É isso mesmo que você está imaginando. Pelo nome já dá para a gente ter uma noção, né? Quando eu falo em tribuno da plebe, eu estou dizendo o seguinte: cerca de 10 magistrados eram escolhidos entre os plebeus. E esses magistrados, escolhidos entre os plebeus, ganhavam o direito de vetar as decisões do Senado. Importante isso. Uma outra concessão feita pelo Senado foi a criação das leis das 12 tábuas. Lei das 12 tábuas, é isso mesmo. As leis do Império Romano, pelo menos as leis básicas, foram escritas em 12 tábuas. O objetivo era evitar a predominância das leis orais. Como as leis no Império eram orais, né, valia principalmente aquela questão consuetudinária, boa parte dos patrícios alteravam essas leis para garantir os seus próprios interesses. E os plebeus, coitados, né? Uma outra concessão importante que temos que destacar, feita pelo Senado, foi a permissão para o casamento entre patrícios e plebeus, porque era proibido, não sei se você sabia. Bem, mas é claro que somente plebeus com alguma riqueza podiam casar com patrícios. Além disso, a escravidão por dívida foi praticamente finalizada através dessa concessão do Senado. O período de república é um período de expansão de Roma. E essa expansão começa na Península Itálica, a partir do século V. Os romanos derrotam os gregos de Tarento, derrotam os etruscos e passam a exercer o controle em praticamente toda a Península Itálica. Mas eles não se limitaram apenas à Península Itálica, não. Ocorreu um conflito chamado de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas eram um conflito entre os romanos e os cartagineses, as pessoas que habitavam Cartago, no norte da África. Romanos e cartagineses, na verdade, estão disputando a posse da Sicília e o controle da navegação no Mediterrâneo. Após 3 longas batalhas, 3 guerras púnicas, os romanos venceram e passaram a controlar
o Mar Mediterrâneo, chamado por eles de Mare Nostrum. O Mar Mediterrâneo formava mais ou menos um lago para o Império Romano. Essa expansão gerou profundas transformações na sociedade romana. A primeira delas foi a expansão das atividades comerciais, principalmente a partir da vinda de produtos de várias províncias em direção a Roma. Uma outra transformação importante após esse período de expansão foi a ampliação da arrecadação tributária, principalmente porque Roma cobrava impostos sobre as novas províncias que se anexavam a Roma, ao governo romano. Destaque também para uma outra transformação, o surgimento de outra classe, a classe dos homens novos ou cavaleiros. Esses homens novos ou cavaleiros eram plebeus que enriqueciam a partir das atividades comerciais e através do arrendamento da cobrança de tributos. Espera aí, professor, como é que funciona isso? O Estado arrendava a cobrança de tributos para esses homens novos, de maneira que esses homens eram responsáveis pela cobrança, ficavam com uma pequena parte e entregavam o restante ao Estado. Muitos enriqueceram por causa disso. Bem, por outro lado, para a maioria dos plebeus, as condições não eram das melhores. Nós temos um agravamento das condições sociais dos plebeus. E aí eu não quero nem falar da exclusão política que eles sofriam, né, por causa do controle do Senado. Esse agravamento ocorre principalmente por atividades econômicas ligadas à economia. Por quê? Com a expansão das atividades comerciais, vinham produtos de várias áreas de Roma, desse monumental domínio romano. Esses produtos, quando chegavam em Roma, faliam boa parte dos plebeus agricultores que não conseguiam concorrer com a produção de outras províncias. Empobrecidos, esses antigos agricultores acabavam tendo que ocupar os grandes centros urbanos e esperavam por uma ação do Estado para conter a sua fome. O que o Estado fez? O Estado fez a política do pão e circo. Como assim? O Estado patrocinava grandes espetáculos, como os espetáculos dos gladiadores, no filme que nós vimos recentemente. Nesses espetáculos, a população recebia alguma comida e ficava feliz, ou seja, ela deixava de questionar os seus problemas sociais, políticos e econômicos, né? Essa história para você, ela é meio familiar, principalmente se nós lembrarmos dos períodos como o período da Copa do Mundo e mesmo do Carnaval, onde temos essa válvula de escape e nós brasileiros esquecemos os nossos problemas. Mas os romanos não esqueceram, não. Dois tribunos da plebe, os irmãos Caio Graco e Tibério Graco, entre 133 a.C. e 125 a.C., realizaram um conjunto de revoltas a favor de reforma agrária. Mas, infelizmente, os irmãos Graco foram assassinados e o seu assassinato fez com que a população ficasse ainda mais revoltada. Alheios a essas revoltas sociais, a essa convulsão social, alguns generais romanos se destacavam em campanhas militares importantes. Um desses generais, por exemplo, era o general Mário, que se destacava nessas campanhas militares. Bem, os patrícios começaram a perceber que poderiam utilizar a figura desses generais para garantir relativa estabilidade política ao regime, controlando a revolta dos plebeus. Com o apoio do patriciado, surgem os ditadores. E o primeiro ditador foi o general Mário. Não esqueça isso. Mário promoveu uma série de reformas no exército, como, por exemplo, a sua profissionalização, pagando soldos aos legionários romanos. Além disso, após 25 anos de serviço militar, muitos desses legionários recebiam possessões de terra para se sentirem estimulados a lutar por Roma. Depois de Mário, nós temos a figura de um outro general, que também vira ditador, é a ditadura de Sila. Sila era um pouco menos popular do que Mário. O que Sila faz é tentar acabar com as revoltas da plebe, utilizando principalmente da força. Sabe o que Sila fez? Sila acabou com
com a figura dos tribunos da plebe. Você deve ter percebido que a população não ficou muito feliz, e um desses que não ficou muito feliz foi Espartacus, que lidera uma revolta em 73 a.C. Revolta que nós vamos mostrar alguns trechos no filme de nome homônimo, o Espartacus. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o primeiro triunvirato. E quando eu falo em triunvirato, eu estou me referindo ao governo de 3 generais, Júlio César, Pompeu e Crasso. Os patrícios, mais uma vez, enxergavam nesses generais a possibilidade de sufocar essas revoltas dos plebeus. Apesar de todos os problemas, esse primeiro triunvirato conseguiu conquistar a Gália. E existe um filminho, uma historinha muito interessante sobre essa conquista. Esse filme é o Asterix e Obelix, que na verdade narram a trajetória dos gauleses na campanha contra o Júlio César, quando o Júlio César partiu para a dominação da Gália. Vai aí uma boa sugestão para que você veja e se intere um pouco da conjuntura do período. O Júlio César logo se mostrou o mais importante de todos os membros desse triunvirato e passou a exercer o controle, principalmente após a morte de Crasso e após a derrubada de Pompeu. Nós começamos então o governo, a ditadura de Júlio César. Infelizmente, Júlio César foi vitimado por uma conspiração palaciana. Depois da ditadura de Júlio César, nós temos a formação do que chamamos de Segundo Triunvirato, formado por outros 3 oficiais do exército romano: Lépido, Marco Antônio e Otávio. O Otávio mostrou-se o mais importante de todos esses membros do Segundo Triunvirato. Otávio, que realiza uma perseguição ao Lépido, ele derruba o Lépido e persegue Marco Antônio. Marco Antônio acaba se refugiando no Egito, onde era casado com a regente Cleópatra. Júlio César não se conteve. Júlio César enviou tropas ao Egito para perseguir e prender Marco Antônio. Diante da proximidade das tropas comandadas por Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. Bem, com a ascensão de Otávio, nós vamos entrar num novo período da história romana. Vamos começar a falar no Império Romano. Otávio vai realizar uma forte política de centralização do poder em si próprio. Com isso, Otávio vai aos poucos diminuindo o poder do Senado romano. São reformas importantes. Além disso, o Otávio vai adotar o título de Otávios Augustus. Augustus, que significa o divino, é isso mesmo. O Otávio fazia questão de que a população o visse como um deus. Ele buscava a legitimidade divina para o seu poder. Bem, Otávio realizou uma série de reformas administrativas importantes, como o controle do tesouro, a criação do correio. E, além disso, Otávio procurou fazer com que o Estado fosse o responsável pela cobrança dos impostos, e não mais aqueles que arrendavam, os particulares que arrendavam a cobrança dos impostos, que eram conhecidos como publicanos. A gente sabe que durante o governo de Otávio, durante a instalação do Império Romano, nós temos uma forte expansão do Império. O Império que tem como limites o Tigre e Eufrates, e, além disso, a conquista do norte da África e até a Península Ibérica foi conquistada, de maneira que o Mediterrâneo, a margem do Mediterrâneo, foi praticamente controlada pelos romanos. Bem, Otávio, quando pensou na questão da sucessão daquele imperador que o sucederia, percebeu que não tinha herdeiros, ele não tinha filhos herdeiros. E aí Otávio vai adotar o critério da adoção. Ele adota Tibério.
Tibério vai ser o sucessor de Otávio e Tibério dá origem à dinastia Júlio-Claudiana. Vamos aos momentos mais importantes dessa dinastia, como, por exemplo, o governo de Calígula. Calígula era conhecido pelo seu desequilíbrio mental, na verdade. Calígula que promovia grandes orgias em Roma, no Império Romano. Além disso, Calígula foi responsável pelo aumento de impostos e a perseguição ao Senado. Um outro destaque para a dinastia Júlio-Claudiana é o governo de Nero. Nero que, só para você ter uma ideia, matou a mãe, Agripina, e matou as suas duas primeiras esposas. Só para você ter noção, né? Nero ainda foi responsabilizado pelo incêndio de Roma. Na verdade, o que Nero queria era incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos. O cristianismo avançava e muito, e os cristãos se recusavam a adorar o Nero, os imperadores, como deuses. Depois da dinastia Júlio-Claudiana, nós temos a dinastia dos Flávios, que é inaugurada por Vespasiano. Vespasiano que foi responsável pela conquista de Jerusalém e pela diáspora hebraica, pela expulsão dos judeus lá da península da Palestina. Os judeus que passaram a estar dispersos pela Europa, principalmente, muitos foram até para a Península Ibérica. Mais tarde, no século XIX, já depois de Cristo, os judeus começam a desenvolver o pensamento sionista de retorno à sua terra prometida, de retorno a Jerusalém. Em 1948 é fundado então o Estado de Israel, em meio a uma ocupação palestina. Isso está no cerne daqueles conflitos árabes-israelenses. Mas eu não quero estragar a surpresa porque essa é outra videoaula. Bem, temos que falar também, ainda na dinastia dos Flávios, do governo de Tito, sucessor de Vespasiano. Durante o governo de Tito aconteceu uma tragédia. O vulcão Vesúvio acabou destruindo as cidades de Herculano e de Pompeia. Depois dos Flávios, temos os Antoninos. Destaque para Trajano, que concedeu crédito a juros baixos aos agricultores. Adriano, um outro imperador da dinastia, suspendeu o processo de expansão do Império Romano. Ele parou mais ou menos ali na região do rio Eufrates. Depois da dinastia dos Antoninos, nós temos a dinastia dos Severos, onde ocorreu um grande desgaste do Império Romano. Desgaste por causa da grande perseguição que os severos exerceram, principalmente sobre o Senado. Destaque para o imperador Caracalla, que concedeu a cidadania romana, mesmo para aqueles que não eram nascidos em Roma. Importante. Um outro fenômeno da dinastia dos Severos, que nós temos que destacar, é o fenômeno de ruralização. Boa parte da população acabou migrando dos grandes centros urbanos em direção às áreas rurais, fugindo dos altos impostos e fugindo das iniciais invasões bárbaras aos impérios romanos, principalmente às cidades romanas. Bem, você está percebendo que nós começamos um processo de desgaste, de colapso do Império Romano, principalmente a partir do século III depois de Cristo. O primeiro fator que nós temos que considerar nesse processo de desgaste é o fim do processo, a contenção do processo de expansão do Império. Nós vimos, inclusive, o exemplo do governo de Adriano. Com a contenção da expansão do Império, nós temos a redução da quantidade de escravos disponíveis no Império Romano. Porque nós sabemos que a principal forma de obtenção de escravos é através da conquista. Não esqueça disso. Bem, além disso, um outro fator contribui e muito para a redução da quantidade de escravos. Sabe qual é esse fator? Esse fator é o avanço do cristianismo. Vamos a um trecho do filme Paixão de Cristo, que vai nos elucidar sobre essa questão do avanço do cristianismo em anos que veio ao mundo propagando a ideia de que era o enviado de Deus, o Filho de Deus, para salvar o povo hebreu. Só que o povo judeu não acreditou muito nessa história. Cristo espalhou uma mensagem de amor muito importante, principalmente uma mensagem que condenava a escravidão, agravando ainda mais o problema do Império Romano, a ausência, a carência de escravos para a produção. Diante do encarecimento dos escravos, a produção acabou ficando inviabilizada, a produção escravista.
alguns proprietários de terra chegaram à seguinte conclusão: vamos criar o sistema de colonato. Vamos arrendar parte da nossa propriedade a plebeus livres e mesmo a escravos. Esses plebeus, eles tinham algumas, e mesmo os escravos, tinham algumas atribuições. Primeiro, eles eram presos à terra e ao proprietário através de laços jurídicos extremamente fortes. Além disso, essas pessoas, esses colonos que arrendavam a terra, se viam obrigados a, em alguns dias da semana, produzir nas terras do proprietário. Professor, essas características lembram o feudalismo. Começa a surgir a base do que na Idade Média você chama de sistema feudal. Não esqueça, é um bom lembrete. As vilas eram as grandes unidades de produção dentro do sistema de colonato e vão, aos poucos, substituindo em importância as cidades. Bem, outras consequências dessa crise, desse desgaste, também se refletem na área administrativa, com a redução de funcionários ligados à administração e a redução do efetivo de militares do Império. Além disso, temos que destacar a ampliação da oferta de crédito, a emissão de moedas para tentar movimentar a economia romana. Mas, ao contrário, em vez de movimentar e desenvolver a economia, essa ampliação da emissão de moeda acabou desvalorizando a moeda e gerando mais inflação no Império a partir do século III depois de Cristo. Bem, e de nada adiantaram as reformas de Diocleciano para tentar salvar o Império. Diocleciano que procurou tabelar preços e salários. A tentativa era de controlar a inflação nesse período, após o século III, nesse período de crise. Depois de Diocleciano, um outro imperador, Constantino, também tentou realizar uma série de reformas. Constantino, de cara, proibiu a perseguição aos cristãos. Além de proibir a perseguição aos cristãos, Constantino criou uma segunda capital para o Império Romano, chamada de Constantinopla, em homenagem ao fundador Constantino. Constantinopla é a atual Istambul e estava sentindo menos os efeitos da crise da carência de escravos. Depois de Constantino, nós temos as tentativas de reformas agora de Teodósio, do imperador Teodósio. Teodósio adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Além disso, Teodósio procedeu à divisão do Império Romano em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Istambul. Teodósio que enfrentou muitas revoltas, enfrentou muitas invasões de bárbaros. Bem, os bárbaros que começam a invadir principalmente o Império Romano do Ocidente, em busca de terras férteis, em busca das riquezas de Roma. O Império Romano do Ocidente sucumbe no governo de Rômulo Augusto, em 476 d.C. Bem, o Império Romano do Oriente ainda resistiu mais tempo, às invasões dos bárbaros, ostrogodos, visigodos e outros lombardos e outras tribos. O Império Romano do Oriente, mais tarde conhecido como Império Bizantino, acabou durando até 1453, quando foi invadido pelos turco-otomanos. Mas isso é outra videoaula, deixa pra lá. Bem, embora finalizado, o Império Romano do Ocidente trouxe um legado cultural muito importante para a formação da sociedade e da cultura ocidental. Por exemplo, a questão do direito, o direito civil, o direito público implantado em Roma, em boa parte é a base do nosso direito atual. E eu não quero nem falar na questão linguística, afinal, somos latino-americanos e isso deve te fornecer alguma pista, né? E por que não falarmos sobre a mitologia romana, que, embora em desuso, influencia escultores, artistas, até os nossos dias? Importante citar. Por que não falar na ira de Júpiter, Zeus, para os gregos? Por que não falarmos na inteligência de Minerva e mesmo na soberania dos mares de Netuno? A arquitetura e a escultura também são, até hoje, fortemente influenciadas pelos valores artísticos romanos, que nós chamamos de arquitetura clássica. Vamos agora às nossas dicas de estudo.
As nossas dicas de estudo são o filme Asterix e Obelix. Bem, nós falamos sobre ele, o filme narra a campanha que Júlio César empreendeu para conquistar os gauleses. É uma boa dica, hein? Bem, não esqueça também de ler o livro de ouro da mitologia, da Edda de Ouro, escrito por Thomas Bulfinch. Vai te dar uma boa noção desses personagens mitológicos. Bem, espero que vocês tenham gostado e até mais! Na aula de hoje, estudamos a Roma Antiga. Conhecemos a organização da sociedade. A sociedade romana, fortemente hierarquizada, era controlada pelos patrícios, que controlavam os cargos políticos. Na parte intermediária, nós tínhamos os plebeus e também tínhamos na base os escravos, a base da economia e da produção romana. Vimos a monarquia romana. Na monarquia romana, nós tínhamos o rei controlando o governo, controlando o exército, mas também nós tínhamos o Senado, formado pelo patriciado, e a plebe estava excluída da participação política. Observamos a República Romana. Durante a República, nós temos, por exemplo, a expansão de Roma dominando a Península Itálica. Além disso, temos as guerras púnicas contra os cartagineses, onde os romanos passaram a exercer o domínio sobre o Mediterrâneo. E não esqueçamos, é claro, das revoltas de Tibério e de Caio Graco a favor da reforma agrária. E falamos do Império Romano, 1 antes de Cristo, 3 depois de Cristo. Se no Império Roma atinge o seu auge, dominando praticamente toda a área em volta do Mediterrâneo, é exatamente no Império que as invasões bárbaras vão acabar com a parte ocidental do Império Romano, embora a parte oriental perdure até 1453. Bons estudos! Olá, professor. Agora as dicas vão para você, para dar aquela melhorada, aquele capricho durante as aulas, né? Bem, professor, eu insisto na necessidade de sensibilizar o aluno para a importância do tema. E no caso do Império Romano isso é muito fácil. Vamos começar com uns filmezinhos como o próprio Espartaco, Paixão de Cristo e mesmo o Gladiador. Eles vão fazer com que os alunos se sintam mais integrados ao tema. Além disso, por que não uma peça de teatro, um Prometeu Acorrentado ou mesmo as obras de Virgílio? Acho que isso vai fazer com que os alunos fiquem muito integrados ao tema e se sintam mais à vontade para estudá-lo. Além disso, insisto na importância de demonstrar a importância do Império Romano para a formação da sociedade e da cultura, principalmente da sociedade e cultura ocidental. Acho que isso vai fazer com que a aula melhore muito e que os alunos participem ainda mais das atividades. É isso aí, professor. Boa aula!